essa sua matéria mostra no que virou o programa Mais Médico, um programa tão importante, né, Breno? A gente lendo ali na Sim. sua matéria, a gente vai vendo tudo o de bom que esse programa fez e o que virou um ninho de corrupção. Foi criada uma agência só para montar esquemas, né? Saúde nem passou por perto. É assim, é uma reportagem difícil de fazer porque envolve a discussão da política pública, né? E não apenas a situação da gestão, né, no órgão, as dificuldades que foram surgindo, né, e que a gente conseguiu apurar na reportagem, que resultam em conflito de interesse, nepotismo, possível uso irregular de dinheiro público. Então, para começar, para quem ainda não leu a reportagem, foi uma avaliação que fizemos sobre o saldo, né, do que se viu depois do governo Bolsonaro ter criado um novo programa para substituir o programa Mais Médicos. Esse programa se chama Médicos pelo Brasil, e criar também uma agência que não é um órgão público, é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que faz parte do que seria o Sistema S, né, um serviço social autônomo. O nome dessa agência é a ADAPS, Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde. E as dificuldades que o próprio governo Bolsonaro teve também para fazer a implementação dessa agência. O que a gente pode falar no saldo assim, é que, no primeiro ano, o Mais Médicos conseguiu empregar mais de 13 mil médicos, e o governo Bolsonaro levou 4 anos para fazer com que o novo programa Médicos pelo Brasil tivesse 4.800 médicos trabalhando, ao fim de dezembro de 2022. Então, assim, o número já mostra o primeiro ponto de partida nessa análise, que faltou médico lá na ponta, num período importante, período da pandemia, né? E o saldo seria muito pior se não tivesse havido uma atribuição dada pelo Congresso. O Congresso foi lá e disse assim, apesar do governo Bolsonaro estar querendo eliminar a presença dos médicos estrangeiros que não têm a validação do diploma, eles deram o Congresso aprovou na lei do Programa Médicos pelo Brasil um prazo adicional para que esses médicos estrangeiros trabalhassem. E foi também o que ajudou um pouquinho ali na época da pandemia. Mas vamos lá, eu estou explicando o que é que o governo criou, né? E como é que funcionou essa agência que foi criada pelo governo Bolsonaro? Você teve 3 diretores escolhidos pelo Ministério da Saúde bolsonarista, e aí eles começaram a contratar amigos, empresa onde a mãe trabalhava, empresa que tinha como patrão, ou melhor, para dar um caso mais concreto explicando aqui, né? O diretor-presidente da ADAPS, a agência criada para gerir os médicos pelo Brasil, chama-se Alexandre Posa. Ele é funcionário do Ministério da Saúde, de carreira, tem 36 anos, ascendeu durante o governo Bolsonaro. E ele fez um contrato que chama muita atenção. Um contrato de gestão financeira para gerir os recursos que o Ministério da Saúde passa para a ADAPS enquanto eles não são utilizados. Numa perspectiva de que as transferências do Ministério às vezes vão demorar um pouquinho para serem utilizadas. Então, vamos deixar investido esse dinheiro para render. E aí, 200 milhões de reais era o valor dos investimentos que a ADAPS ia fazer inicialmente. Foi feita uma licitação por convite, daquelas assim que chega a ser, parece até inacreditável, né? Foi um convite enviado para 5 empresas de gestão de recursos, uma delas a empresa Masa Invest, sendo que a Masa Invest, que termina vencendo a licitação, ela pertence ao empresário que emprega o irmão do presidente da ADAPS em uma outra empresa, fora do Brasil, em Londres. Então você veja, eu sou empresário, estou contratando aqui, emprego o diretor da minha empresa, e aí eu faço um contrato com o irmão dele. E é um volume de recursos que não necessariamente vai para a empresa, não é um dinheiro que essa empresa recebe direto, mas é uma empresa de pequeno porte que estava se inserindo no mercado, e então isso tem um efeito de portfólio, né, um valor enorme para que uma empresa possa se cacifar a obter grandes contratos. E com um detalhe curioso, Mara, o aviso da licitação foi colocado na parede do prédio onde funcionava a ADAPS, numa parede, assim, um aviso de uma licitação para uma gestão de investimentos de R$200. Então, tudo foi feito de uma maneira que não deu ampla transparência. As pessoas que foram contratadas para serem gestores, gerentes, coordenadores,
todo mundo fazia parte de uma rede de aliados, de pessoas próximas, e quem não se encaixava também sofria, porque houve diversos casos de assédio, de denúncia de assédio moral que estão no momento em tramitação no Ministério Público do Trabalho. Então é uma situação em que a gente vê o que se assemelha aos outros escândalos do governo Bolsonaro é a desinstitucionalização dos órgãos e dos serviços, porque o Mais Médicos antes ele operava dentro do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação. Aí você retira desse universo, joga para uma empresa privada que vai fazer as suas manobras, as suas decisões, sem ter essa figura presente, né, da legislação que obriga os órgãos públicos, que restringe, né, o poder decisório dos órgãos públicos, que tenta dar uma moralidade maior na administração. Então você tem esses casos que estão bem detalhados na reportagem e a gente pode detalhar outros pontos também aqui. Ô, Breno, você falou, ele passa esses recursos para a empresa, os recursos, a empresa vai gerir, né, vai fazer a gestão desses recursos, não é da empresa esse dinheiro, mas a empresa recebe por esse trabalho um percentual sobre esses valores. Em geral, enfim, sempre que você vai, isso acontece muito com fundos de pensão e outras carteiras que você vai terceirizar a gestão, quer dizer, você faz uma licitação para saber, inclusive, se a empresa tem competência para fazer a gestão dos recursos, porque você vai pagar um percentual desse valor, quer dizer, que não é pequeno, para essa empresa, e você vai dar para essa empresa o direito de fazer os investimentos, comprar títulos, comprar ações, comprar títulos de renda fixa, enfim, fazer, quer dizer, não é pouca coisa. E outra coisa que me chamou muita atenção na sua matéria, logo no começo, quando você escreve, quando você faz a descrição de como é feita o aviso para o concurso, para as pessoas irem trabalhar lá. Você descreve muito bem isso daí, mostra que isso já foi pensado para ser um núcleo de corrupção, de desvio de dinheiro público, desde o começo. Porque quando ele faz, quando ele chama esse concurso, ele dá 2 dias ou 3 dias, no máximo, para preparar toda. Ele anuncia e 2 dias depois já fecha. Ou seja, as pessoas já sabiam, teve uma inscrição mínima, porque não teve nem tempo. Quer dizer, quem ia entrar já sabia que iria entrar. Isso eu acho, assim, você descreve, vale a pena ler a matéria, porque a matéria ela conta ali detalhes que são importantes que a gente conheça, mas esse ponto mostra que desde o princípio essa agência foi criada não para atender as demandas de saúde, mas para ser um hub de desvio de dinheiro, né? Mara, quanto a isso, assim, essa composição, né, que foi feito um processo seletivo de cartas marcadas, a ideia era colocar, sim, as pessoas próximas, os amigos, né, uma panelinha. Eu não tenho como dizer que a seleção foi feita pensando em desviar dinheiro. Não, eu não poderia dizer isso. Né? Isso aconteceu na prática, nem todo mundo, né, certamente participou disso. Né? Eventualmente, se você teve alguma ilegalidade ali, não vai estar presente na atribuição de todos eles. Mas é muito assim, impressionante que um órgão que, mesmo sendo uma empresa privada, né, foi criado para gerir um programa tão importante quanto o Mais Médicos para a saúde nacional, quer dizer, o substituto do Mais Médicos, né? Ou seja, trabalhar, qual é a missão principal? Colocar o médico no lugar distante e pouco desenvolvido, onde os médicos normalmente não aceitam trabalhar. Então, essa é a missão, é dar o provimento médico. E aí você contrata um monte de amigos para fazer essa gestão. E aí, nessa seleção, o que eu posso dizer é o seguinte, os salários que a ADAPS paga são salários que são acima do nível que o próprio Ministério da Saúde paga. Então, por exemplo, se você tem um cargo de coordenação no Ministério da Saúde e um cargo de coordenação na ADAPS, você vai ganhar mais dinheiro na ADAPS. O que eu quero dizer com isso? Eram cargos que eles eram muito atrativos para os concurseiros, certo? E, no entanto, o prazo, como você falou, Mara, foi de, assim, a inscrição, o edital da inscrição sai no dia 1º de dezembro de 2021 para montar o corpo administrativo e técnico, né?
Só que ele começa a inscrição às 8 da noite desse dia primeiro e encerra no dia 5, que era um domingo. Quer dizer, você começa a inscrição às 8 da noite numa quarta-feira e termina às 23h59 no domingo. Era um prazo muito curto, evidentemente que sendo inscrição online daria tempo ali de fazer, mas apenas quem já estivesse sabendo. A gente tem na matéria um dado, que eu até vou abrir aqui, que para efeito de comparação, com esses salários que eram pagos pela DAPS, e houve um cargo de gerente que apenas 4 pessoas se candidataram para ganhar um salário de R$22 mil. Imagina, qual concurso, qual seleção, você tem apenas 4 pessoas para ganhar R$20 mil. E esse dado aqui, ó, eu estou fazendo aqui essa comparação da polícia, tem um concurso que foi feito aqui pela... Enfim, estou tendo aqui alguma dificuldade de abrir aqui o link da matéria que eu estava só no online, mas 140 mil, eu lembro desse número, foi 140 mil, se eu não me engano. Não, assim, o concurso da PM, exato. Acho que era o concurso da PMDF, tinha 140 mil pessoas para uma quantidade de vagas, e esse concurso da DAPS, você tinha, na média, 6 candidatos por vagas, para pagar um salário muito alto. Então, assim, a coisa podia ser feita de uma maneira correta, podia ser feita de uma maneira estruturada, estabilizada, e além disso também, embora não esteja envolvido nas denúncias, é importante também destacar a falta de compromisso dos militares que estavam na gestão do Ministério da Saúde em também estruturar esse programa, porque pela linha do tempo, o programa Médicos pelo Brasil foi criado ainda no fim ainda durante a gestão do ministro Mandetta, e aí quando ele é demitido, você tem a equipe do Pazuello que assume, né? O Nelson Teich ficou por um mês. Então o Pazuello assume e eles deixam a coisa em escanteio. Então se leva mais de 1 ano e meio para a implementação desse programa. E aí quando vem depois a implementação, surgem esses problemas que revelamos. Mas durante a pandemia, você tem uma necessidade de colocar as pessoas trabalhando lá na ponta e você deixa o programa que era para ter sido criado em stand-by. Tem uma contratação também que acho que é importante mencionar, Mara. Houve um acordo de cooperação que a DAPS fez com uma organização chamada Organização dos Estados Interamericanos, que é uma organização que tem uma sigla chamada OEI. Essa OEI, ela presta serviços a vários países, ela fornece mão de obra, enfim, consultoria, né? Só que, como funciona na prática essa consultoria da OEI para a ADAPS? Ela serviu para alojar os funcionários bolsonaristas do Ministério da Saúde, que eram comissionados e que estavam em fim de carreira, quer dizer, que o governo estava em fim de mandato, né? Então, na prática, para mim, uma coisa que particularmente me chocou é como é que um organismo internacional contrata o Robson Silva, que era o secretário de Atenção Indígena do Ministério da Saúde, durante a crise do Yanomami. Quer dizer, a crise estourou agora, né, para a imprensa, né, mas nesses últimos anos, ele é um secretário do Ministério da Saúde, coronel, bolsonarista, que está respondendo ao inquérito no Ministério Público Federal justamente pelas omissões que levaram a essa situação terrível da população Yanomami, principalmente em Roraima. E esse cara, ele é contratado como consultor da OEI para tratar de atenção indígena na ADAPS. Então, assim, é uma coisa inacreditável, né? Que eu digo assim, não apenas da própria gestão da ADAPS, mas até de quem de fora fez algum tipo de acordo, de acerto com a ADAPS. Breno, eu vou chamar para essa conversa o Bosco, mas antes eu vou ler aqui algumas mensagens para você e dar as boas-vindas para o Mário Ramos, que chegou como novo membro aqui do canal. Muito obrigada, Mário, pela participação. Olha, o Luiz Bem Racional, Machado da Silva, ele diz assim: não é por nada, mas eu me lembro da imprensa espumando no primeiro Mais Médicos por causa dos cubanos. Vou considerar isso meia-culpa. Luiz, eu não lembro da imprensa espumando, não, pelo contrário. Foram várias as matérias falando do programa e falando bem do programa Mais Médico. Você pode ter tido alguns canais bolsonaristas que reforçaram isso, mas a imprensa profissional, não lembro da imprensa espumando por conta disso, não.
E a Shirley Lima diz o seguinte: gente, eu tenho uma pergunta, por que nada gruda no Bolsonaro? Por muito menos a Dilma caiu. Mas o Shirley, o Bolsonaro vai responder, está respondendo, começa a responder investigações em várias áreas sobre isso. Bosco, chega mais. Bom dia, Mara. Bom dia, Breno. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom, em primeiro lugar, né, Bom dia. Mara, eu quero parabenizar o Breno, porque, antes de tudo, esse resgate da velha reportagem, né, da qual a gente sente tanta falta, Exatamente. né, que é o Aliás, único. isso é um ponto. Bosco, só para reforçar, a Piauí, eu sou fã da Piauí, acho que é um dos grandes investimentos que fiz na vida é a assinatura da Piauí. Porque eles investem nisso que você falou, na reportagem, né? Na grande reportagem, em jornalistas profissionais ali fazendo reportagem. Essa é mais uma da matéria. O Breno vem sempre aqui falar sobre as matérias dela. Esse é mais um exemplo, né? Desculpa, Bosco, vai lá. Não, tudo bem, mas é isso mesmo, Mara. E é o único caminho, ou o melhor caminho, né, para você ter informações que você possa contextualizar, né? E entender o processo que levou aquilo, né? E é o caso exatamente dessa matéria, né? Você vê por ela o seguinte: como que uma, 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 uma questão que foi tratada de forma ideológica desde sempre, né? O Bolsonaro chamava o Mais Médicos de maus médicos, acho até que a reportagem cita isso, e que ele via esses médicos, ele vendia essa imagem de que esse programa dos mais médicos, na verdade, era para criar trincheiras comunistas, interiorizando-as pelo país, né? E tudo isso foi a justificativa para que ele trocasse o programa, não é? E o que a gente vê é que esse pretexto ideológico, na verdade, ele abriu caminho para uma, um nicho de corrupção dos grandes, né? E é curioso porque interessante ver na matéria que figurinhas carimbadas do governo Bolsonaro estavam dentro desse programa, né? Pelo que eu li na matéria do Breno, estava lá a Maíra, que foi a nossa capitã cloroquina, né? Estava lá a mulher desse coronel Naime, que hoje está preso aqui e sendo investigado em função do 8 de janeiro, coronel da PM do DF, né? E que essa mulher dele já tinha participado da gestão do Anderson Torres no Ministério da Justiça. Está presente aí aquele coronel Elcio, né? Que agora também está sob investigação porque apareceu nas conversas gravadas com o tenente-coronel Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Então você vê como é que uma reportagem consegue mostrar uma rede que está em todos os cantos. Ela não está ali à toa nesse programa que teoricamente substitui o Mais Médicos, né? Não é por acaso que eles estão ali. Aquilo é uma rede que se espraiou nesse governo, né, e que conseguiu eliminar esse Mais Médicos exatamente no momento da pandemia, quer dizer, no momento mais dramático que o país viveu, e que é um programa que fazia atenção primária, né, quer dizer, atenção básica, preventiva, junto a populações historicamente desassistidas, né, e que teria sido tão importante na prevenção, né, da Covid, nesses rincões aí mais desprotegidos. Então, o que me chamou a atenção é essa matéria do Breno, aquele tipo de matéria que você tem que ler mais de uma vez, porque para ir você ir memorizando, absorvendo a quantidade de informações e detalhes que justamente mostram essa teia, né, que foi a pretexto ideológico montada nesse governo para fazer corrupção. Eu não tenho a menor dúvida disso, Mário. Ô, Breno, tem uma pergunta aqui da Mila Montenegro para você. Ela pergunta o seguinte: e agora? Tá rolando investigação? Quer dizer,
Como é que está essa situação agora? Está por isso mesmo? Ou esse novo governo, ou tem uma investigação correndo por conta disso? Obrigado pela pergunta, também obrigado pelo comentário do Bosco. Respondendo à pergunta, existem alguns procedimentos que estão no TCU, no Tribunal de Contas da União, após a realização de uma primeira espécie de, não era uma auditoria, mas foi uma primeira atividade de fiscalização interna do Ministério da Saúde, já nessa gestão desse governo atual, enviaram o caso para análise no TCU, e o que eu soube é que eles vão analisar as informações também, levando em consideração os novos elementos que essa minha reportagem trouxe, né? Porque o procurador de contas, Lucas Furtado, fez uma representação também pedindo para que sejam apurados esses aspectos envolvendo o uso do dinheiro pela ADAPS. Outra coisa que o TCU vai analisar também é uma situação de que alguns funcionários estariam recebendo salários duplicados nessa agência, recebendo o salário que tinham por serem servidores do Ministério da Saúde, somado ao que eles receberiam como servidores da ADAPS. É controverso, eu não posso afirmar com clareza se está ilegal ou não, mas é algo que ainda vai aparecer, porque na lei que criou o ADAPS, de certa forma, havia uma previsão de que talvez as pessoas pudessem acumular, então isso não ficou muito claro. Nesse caso, a lei é que estaria errada, né? Porque não faz sentido você ser servidor de um órgão, ser cedido e ganhar os salários integralmente, né? Afinal de contas, se você é servidor público, você vai assumir uma função extra, você vai ter um limite, né? Você vai ter um acréscimo, mas vai ter um abatimento no limite do salário. Em relação à Polícia Federal, Ministério Público, eu, nesse momento, não tenho a confirmação de que esteja havendo uma investigação. O que eu sei é que o relatório da Comissão de Investigação Interna do Ministério da Saúde foi enviado para o MP, então é possível que seja feita a abertura de uma investigação. E em relação à parte trabalhista também tem essa frente, porque houve denúncia de assédio moral, e isso daí está em apuração no Ministério Público do Trabalho aqui em Brasília.